Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Mais um dia estamos aqui conectados com Cristo. Eu sou a missionária Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e te convido para meditar comigo na palavra do Senhor. Hoje eu venho dividir aqui com vocês e te convido para vir em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 2 ao 6. Essa palavra tremenda, onde o Senhor nos diz, assim como disse a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Aleluia. Amados, essa palavra é muito tremenda. Aqui, o Senhor faz essa analogia de como nós somos quando nós chegamos até a Ele e o que Ele faz, a transformação que Ele faz em nós. Sim, nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos tocados porque a palavra de Deus nunca volta vazia, e aqueles que quebrantam seus corações permitem que Jesus entre em seus corações, entregam a sua vida ao Senhor, confessam para o mundo que eles têm um Senhor e é Jesus, através do batismo. E agora? Agora, o que parecia ser antes a dúvida maior, entregar a sua vida a Jesus ou não, já aconteceu. Mas esse ato que para uns é até de coragem, enfrentar os amigos, enfrentar as diversidades da família e decidir confessar Jesus como Salvador, é apenas o começo. É apenas o primeiro passo de uma longa caminhada com Cristo. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Deus não quer que você se levante, que você fique da forma que você está, prostrado como um barro. Deus quer que você se levante. Ser salvo, teu encontro com Jesus, é algo lindo. Mas você não pode passar o resto da sua vida se lembrando deste momento e levar uma vida inerte espiritualmente. Deus te aceita do jeito que você está. Alguns, Deus extrai da própria lama mesmo. Mas Ele não quer que você fique do jeito que você chegou. Não podemos ficar do jeito que chegamos, amados. A vida com Cristo, ela não pode ser uma vida paralisada. É vontade de Deus que você cresça espiritualmente. Mas você é barro.
Então, para que você fique em pé diante de Deus e do homem, você tem que se transformar num vaso. Porque o barro, meu amado, o barro, se ele não for para a casa do oleiro, ele é apenas barro. Ele é apenas um barro levado ao vento. Mas o Senhor te chama para muito mais. O Senhor te diz: eu te chamei. Eu sei os planos que eu sonhei para ti. E para que esses planos sejam realizados, eu não posso permitir que você fique com todas essas impurezas que você chegou até a mim. Eu te amei do jeito que você era. Mas por amor a ti, eu te quero te fazer algo muito mais belo, muito mais lindo do que você possa imaginar. Mas para isso, você tem que me permitir que eu possa te moldar. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que sentem no coração que o Senhor os separou, o Senhor os chamou para algo mais em suas vidas, eles conseguem ouvir a voz do Senhor dizendo: levanta-te e desce a olaria, porque eu quero falar com você. E aí, chegamos na olaria de Deus. Alguns não permitem que o Senhor os molde. Eles recebem o Evangelho, eles ficam felizes de serem salvos eles mesmos. E ir para a igreja e ficar ali no banco e receber o que for deles. Mas não toca em mim não, tá, Senhor? Eu estou feliz de que a salvação chegou até a mim, que a tua graça me recebeu do jeito que eu estou. Mas não me tira da minha área de conforto, não. Não mexe com as minhas estruturas, não. Eu preciso ter certeza se eu vou ter estrutura para enfrentar tudo. Deixa eu ficar vindo para a igreja e só assistindo os cultos. Alguns agem assim. Mas aqueles onde há um verdadeiro nascimento em Cristo, em verdade e em espírito, eles sabem que são barros. Eles sabem que há impurezas neles e que precisam ser moldados na mão do Senhor. Eles entendem que o dizer sim a Deus requer ser moldado para aquilo que Deus sonhou para você ser. E não se preocupam com os conceitos do que o homem velho, do que os amigos, do que a família irão dizer. Eles entregaram a vida a Jesus. E para trás não olham jamais. Não querem ficar paralisados, inertes. Porque é impossível ter um encontro verdadeiro com Cristo e continuar sendo o mesmo. Permita, amado. Permita que o Senhor te molde. O Senhor falou que nunca seria fácil a caminhada com Ele, sim. Que se tu queres me seguir, carrega a minha cruz. Mas não ignora isso por uma falsa vida cristã. Vive em verdade e em espírito o encontro que tu tivestes com Cristo. Permita que o Senhor te chame e vá para a olaria do Senhor.
para que a vontade dele reine na tua vida, para que a glória resplandeça no teu viver, no teu agir, no teu falar, no teu sentir, no teu pensar, no teu caminhar. Porque quando isso acontece, você não só é transformado, mas você é transformado à natureza de Cristo. E quando somos transformados à natureza de Cristo, a glória do Senhor vai resplandecer na nossa vida e na vida de todos que nos encontrarem. O primeiro passo de entregar a vida a Jesus é permitir, reconhecer que você é barro e que precisa ser moldado para se transformar num vaso. Para isso, é preciso ter um coração quebrantado. Você que tem um chamado, você que sente aquela presença forte do Espírito Santo te chamando para algo mais, para não só se conter em receber a tua porção, mas aquela vontade de dar, aquela vontade de saquear almas do inferno, aquela vontade de ser um canal de Deus neste mundo. Você vai sim ouvir a voz do Senhor te chamando. E você vai dizer sim. Você vai dizer, usa-me, Senhor. Usa-me. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Muitos que têm o chamado do Senhor dizem sim. E dizem, Senhor, me usa da maneira que te agradas. Então, é hora do Senhor trazer para a olaria. Porque o oleiro, Deus, ele não faz o vaso imediatamente onde ele encontrou, não. Na lama, jogado, não. O barro tem que permitir ao Senhor que ele o leve para a olaria. Porque ele precisa estar dentro da olaria de Deus. Ele precisa dizer, Senhor, faz a tua vontade em mim. O Senhor não vai forçar. Ele é generoso, ele é cavalheiro. Ele vai esperar que você tome essa decisão e permita ser liberto de todas as impurezas. Cristão que quer ser vaso de honra tem que aceitar o tratamento de Deus. E o barro, quando ele chega na olaria, ele não se transforma vaso da noite para o dia, não. O barro fica ali num lugar. Ele fica ali de molho, curtindo na água, descansando, só recebendo água, se enchendo da presença de Deus, amados. É isso que acontece quando nascemos de novo e dizemos sim para o nosso chamado. Primeiro começamos a nos encher da presença do Espírito Santo. E a água, o mover do Espírito Santo, serve para amolecer o barro. O oleiro não molda barro duro. Mas quando o barro permite o Senhor usá-lo, o primeiro processo é receber essa água do Espírito Santo. Porque além do Espírito Santo trazer, testificar no teu coração, na tua mente, tudo aquilo que precisa ser deixado para trás, tudo aquilo que precisa vencer na carne, essa água do Espírito Santo vai amolecendo o teu coração para deixar Deus trabalhar. E quando a água bate no barro, o barro diminui. E quando Deus começa a moldar o barro para transformar num vaso, ele também diminui. Ou seja, o processo de vaso na olaria de Deus é só diminuir, amado. Entendeu o mistério?
é só diminuir. Quando o barro chega na olaria de Deus e vai sendo umedecido pela água do Espírito Santo, ali começa a aparecer vários torrões. Aquele barro recebe a mesma quantidade de água. E parece que todos estão embebecidos. Mas alguns torrões estão totalmente molhados, por fora e por dentro. E fácil de ser manejado. Mas enquanto isso, outros torrões de barros, mesmo estando cheios e umedecidos daquela água do Espírito Santo, estão molhados só por fora. E quando o Senhor começa a apertar, para tornar aquele barro uma massa uniforme, ele vê que por dentro ainda tem torrões que estão secos. E o que isso nos diz diante da olaria de Deus? Que até o ponto de começar o processo do barro tornar aquela argila maleável, tem que haver um quebrantamento total, genuíno, onde Deus vê os torrões da sua vida que ninguém vê, sendo umedecidos pela palavra de Deus que transforma, que liberta. Alguns dos torrões são totalmente umedecidos. Isso nos mostra o que, amados? Que alguma das nossos defeitos, quando nós começamos a nossa vida verdadeiramente querendo andar como um cristão verdadeiro, as pessoas que estão ao redor, elas vão perceber que alguma coisa aconteceu. Refletindo como algo que está em construção em você, que está havendo alguma transformação. Que é a sua vontade de ser transformada, de ser santificada, de ser moldada. Mas aí o barro precisa ser amassado. Porque alguns torrões daqueles também estão aparentemente úmidos por fora, mas estão secos por dentro. E para que ele venha ficar uma massa totalmente homogênea, o Senhor vai continuar apertando, porque ele tem que ficar todo por igual. O barro é amassado, e vai ser pisado, sim. Deus vai permitir nesse momento na tua vida que você seja humilhado por quem menos você esperava, por aqueles que você mais amava. O oleiro percebe que ainda há alguns torrões que foram facilmente umedecidos e quebrados. Porém, ao amassar com mais pressão, ele vai perceber que não só alguns torrões, mas algumas pedras ainda estão ali. Algumas raízes ainda estão ali. O que é que o Senhor nos diz com isso? Que tem situações que abrimos mão facilmente quando o Espírito Santo testifica no nosso coração que elas têm que serem tratadas na mão de Deus. Mas que tem outras que, apesar de já estarmos cheios do Espírito Santo, tentando vencer na carne a cada manhã, elas terão que ser pressionadas com mais força, para que possamos permitir que o oleiro não só trate, mas que ele extraia do nosso ser todas as pedras de tropeço que ainda existem, aparentemente molhadas, mas secas dentro de nós. Desejos antigos, atitudes que não correspondem com a nova natureza de Cristo, que ainda estão ali. Raízes de amarguras,
ira e até ódio ao lembrar de certas pessoas, de certas situações. Mas Deus vai fazer questão de tocar e desmanchar cada uma dessas pedras. Tudo que afetará a construção para você ser um vaso de honra. Porque qualquer tipo de sujeira vai atrapalhar o trabalhar do oleiro na tua vida. Vai atrapalhar o tempo para a obra dele ser cumprida na tua vida. Deus é santo e só habita em santidade. E o que está nas mãos dele tem que permitir ser usado e transformado por ele. Já tirado todas aquelas pedras, você já é uma massa ali, maleável, homogênea nas mãos de Deus. Ele agora te traz para a roda da olaria. O barro é colocado pelo oleiro no centro da roda. Sabe o que é que isso nos diz, amado? Agora que você acha que já venceu muitas batalhas, que já quebrou o seu eu, Deus diz, isso foi apenas o primeiro estágio. E Deus te chama para ser tratado. E esse tratamento é único e pessoal. Só você e ele. Agora, estando na roda do oleiro, que é a roda da vida, uma hora o Senhor vai rodar mais rápido. Uma hora são tempestades terríveis, ondas fortes, maremotos, terremotos de provações. Outra hora, ele vai girar essa roda mais devagar. Vai te dar um descanso por algum tempo, conforme assim ele desejar. Pois Deus tem o total controle sobre a roda da vida que ele te pôs ali. E ele sabe até quando e o quanto você precisa ser moldado. Enquanto você acha que já é forte o suficiente, o Senhor vem e começa a girar aquela roda com situações para você lembrar que Ele é Deus. Que Ele tem que provar a você, tem que provar a tua fé, que tem que provar a tua fidelidade a Ele. E muitos se esquecem. Muitos se esquecem que um dia disseram ao Senhor, Senhor, usa-me a mim, Senhor, envia a mim. E quando o Senhor começa a girar essa roda com força, com velocidade, as tempestades começam a lhe deixar tonto, você diz, Senhor, por que isso? Meu Deus, onde está o Senhor que não me responde? Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu sou tão fiel a Ti. E se esquece, amado, que você disse, usa-me, Senhor, envia a mim. Quando nós dizemos isso, Deus vai te usar, porque é vontade de Deus sermos um canal do amor dele. Mas Ele não vai poder te enviar até você não estar pronto. E isso requer sentir a pressão do moldar de Deus para a forma que Ele sonhou, a forma que Ele sonhou que este vaso será aos olhos dele. Porque somos únicos. Cada um temos uma forma diante de Deus e diante dos sonhos e das promessas que Ele sonhou para nós. Porque o Senhor diz, eu pensei os planos que eu sonhei para ti.
Você talvez esteja pensando naquele vaso que você tem e sonha naquela forma. E Deus tem algo tão maior. Porque Ele diz que os meus pensamentos são tão maiores, tão mais altos que os teus. Por isso que Ele tem certeza aonde precisa ser pressionado. Para Ele sentir a excelência da obra-prima que Ele está em processo. Meus amados, nossos problemas não devem diminuir a nossa fé, nem nos desanimar. Nós devemos perceber que existe propósito em nossos sofrimentos. Porque os problemas e as limitações humanas trazem muitos benefícios, sim. Nos fazem mais humanos. Nos fazem mais perto da natureza de Deus. Quebra nosso orgulho, nossa vaidade. Aquela mentalidade de uma vida vazia, sem Cristo, sem amor ao próximo. Ajuda-nos a ver como a nossa visão era curta antes de ter uma vida sólida de intimidade com Deus. E provam a nossa fé e fidelidade a Deus. As provações que Deus nos coloca durante esse período de solaria são oportunidades para Deus demonstrar o poder, a grandeza dele na nossa vida. Para Ele mostrar que nós somos somente barro, mas na mão do oleiro nós poderemos transformar numa obra-prima de Deus. Não se ressinta com Deus, não. Não se ressinta, não fica amargurado com Deus quando os problemas vierem. Porque se você olhar para trás, o cristão que você era antes dos problemas te afligirem, para o cristão que você é agora, eu pelo menos, por minha própria vida, eu sei que dói. Sim, Senhor, passar na tua olaria dói. Dá para sentir sim a pressão dos teus dedos, tocando em áreas que não queríamos, provando-nos até onde não imaginávamos. Mas, Senhor, eu faria tudo novamente, Senhor, sem olhar para trás. Eu passaria tudo novamente. Porque é incomparável a grandeza do que Deus faz nas nossas vidas, quando nós permitimos sermos moldados nas mãos do oleiro para aquilo que Ele sonhou para nós. Deus te chamou para muito mais. Deus te chamou para muito mais. E se desejamos muito, de coração mesmo, ser um instrumento de Deus aqui na terra, teremos que conhecer o quanto somos fracos. Teremos que discernir as fraquezas dos nossos próprios corações. Porque são essas fraquezas que vai nos dar a experiência necessária para aquilo que Deus vai te usar. Você já viu um professor ensinar uma matéria que ele não estudou? Uma matéria que ele não fez nenhum estágio? Que ele não tem experiência? Ele pode até tentar passar aquela matéria, teoricamente. E será algo tão superficial que não vai demorar muito. E os próprios alunos não vão me reconhecer como professor. Mas Deus, Ele trabalha com amor na tua vida
para aquilo que ele sonhou. A palavra de Deus nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por isso, ele vai te provar, ele vai te experimentar exatamente na área que ele quer te usar. Se é uma mãe que está esperando há tanto tempo engravidar, Deus vai provar a tua fé. Deus vai provar a tua paciência. Deus vai provar a tua fidelidade. Até mesmo sendo usada para outros, orando e vendo os outros engravidando. Deus vai ver ali na tua frustração se você vai reagir como a mulher de Jó, que diante da frustração diz para ele, blasfema o teu Deus e morre. Ou se você vai agir como Jó e vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E breve ele virá ao meu favor. As dores que cada um de nós passamos na olaria do Senhor para ser usado por Ele, vão servir de sabedoria, de discernimento, de graça na vida dos outros que iremos ministrar. É necessário passar pela olaria de Deus. É necessário, meu amado. Mas se lembra, temos um tesouro eterno habitando em nossa fraqueza. Teremos a certeza de que Deus não nos abandona jamais. Sabemos que a nossa tribulação na terra é leve e momentânea, mas produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Andemos pela fé. Não para, meu amado, não para. Não atenta para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem. Porque as coisas que se veem pertencem aos sentidos, pertencem à terra, são temporárias, enquanto as que não se veem são eternas. Continua na fé. Deixa Deus trabalhar. Se você quer que Deus vá verdadeiramente, com excelência, te usar. Amém? Porque o Senhor tem um poder de transformar até aquilo que parecia mais sem valor numa obra-prima do Criador. Continua firme na fé. Continua esperando a volta de Cristo. E lembra que o nosso galardão, ele chegará. Mas não deixa por nada. Não deixa por nada esse privilégio de ter sido chamado e escolhido para ser um vaso de honra. Nossa vida passa rapidamente. Aproveitamos o tempo em coisas breves. Mas um dia seremos dignos de morar eternamente com Deus. Então, enquanto você está aqui na terra, vale a pena pagar o preço para compartilhar o tesouro de Deus com os teus irmãos. Para saquear almas do inferno e ver que aqueles que você olhava e já eram trevas, já não são mais trevas, porque a luz chegou na vida deles. E onde a luz não habita mais trevas, vale a pena, meu amado, ser um canal de Deus. Deixa Deus te usar. Amém.
Deixa Deus fazer de ti um vaso de honra, porque foi para isso que Ele sonhou quando Ele estava te formando no ventre da tua mãe. Santo e poderoso Pai, maravilhoso Deus, Deus eterno, eu te louvo, Senhor, porque ainda que somos barro, nas tuas mãos podemos nos tornar um vaso, e não só um vaso qualquer, Senhor, mas um vaso que carrega a tua excelência em nós. Amado Deus, eu te peço neste momento que o Senhor entre com amor, com poder, com autoridade, da forma linda e divina que só o Senhor faz. E toca corações agora. Senhor, nós sabemos que enquanto estamos nesta vida, estamos em construção. Então, Deus eterno, toca corações para que eles não desistam deste sonho lindo que o Senhor sonhou em suas vidas, por causa do peso do fardo, por causa da pressão, por causa da provação. Ainda que a fornalha, Senhor, seja tão quente, ela é necessária. Porque vaso que não passa pela fornalha, ele não ganha a resistência de Deus. Então eu te peço que fortalece todos aqueles, Senhor, que neste momento te clamaram por algum momento na vida. Senhor, envia a mim. Senhor, usa-me da forma que te agrada. Ó Deus eterno, eu entrego cada um deles nas tuas mãos neste momento. E te clamo, Senhor, que o Senhor venha com o seu bálsamo, com o seu refrigério, com o seu renovo, com a tua paz. E faça entendê-los que eles foram chamados por uma missão muito honrável, muito linda, escolhidos por ti. E que eles vejam, Senhor, que as provações dessa vida nada se comparará às glórias eternas que o Senhor reservou para cada um daqueles que ouvem a tua voz e dizem sim. Então entra, Deus eterno, com poder e autoridade. Blinda-os com o sangue do Cordeiro, do topo das suas cabeças até a ponta dos seus pés. Dai, Senhor Jesus, neste momento um revestimento de poder. Põe, Senhor Jesus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada, Senhor, da palavra, as sandálias do Evangelho, para que eles não desistam, Senhor, mas que eles prossigam, e que através da vida deles muitas almas sejam salvas, saqueadas do inferno, e o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Para a tua glória, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu os entrego, Senhor, nas tuas mãos e te louvo por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer nestas vidas, pelo amor, pela dedicação, pelo temor e pela vontade de serem usados e serem fiéis a ti até o fim. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amo vocês e fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.